Então, pessoal, boa noite. Hoje é o nosso terceiro dia da jornada Mosaico Crochê by Joana Calil. Tivemos esse problema da internet, mas o que é uma pequena pedra no nosso caminho, né? A gente precisa contornar essa pedra e seguir em frente. Três coisas importantes eu queria falar hoje para vocês. A primeira a gente está tendo nessa jornada sempre ao meio-dia as lives Tira Dúvida. Mesmo que você não tenha dúvidas, assista. Por quê? Porque durante o processo lá da live, eu tirando a dúvida de outras colegas, de outras alunas, eu solto dicas que são muito importantes. Mas essas dicas não são arquitetadas e pensadas, são dicas que eu dou pela minha própria experiência, pela minha própria convivência com o crochê, pelos anos que eu tenho com esse trabalho. Então, mesmo que você não tenha dúvida a respeito daquela peça, ou que você não tenha dúvida sobre o mosaico crochê, assista a live, porque coisas bacanérrimas são ditas, sugestões de peça. Nessa aula de hoje, a gente cogitou três possibilidades de você usar o gráfico do porta-copo. Então, às vezes é uma ideia, uma luz que se acende para você. Então, é a minha dica, a minha sugestão que você assista, mesmo que gravada. A segunda coisa importante que eu falei com vocês durante a nossa tentativa da live, e vou falar de novo agora para quem não pôde assistir a live, qual é o seu nível de comprometimento com essa jornada? Qual é o seu nível de comprometimento com você, com o seu processo evolutivo, com o seu processo terapêutico, com o seu processo profissional dentro do crochê? O meu nível de comprometimento com vocês é 100%. 100%. Eu vou com vocês, eu preparo essa jornada com muito carinho, do início ao fim, com a mão na massa, pensando em peças que sejam versáteis, em peças que sejam diferentes, em peças que agreguem valor ao portfólio de quem trabalha comercialmente com crochê. E para quem faz como forma de terapia, o crochê é um instrumento fundamental nesse processo de, eu não vou dizer cura, né? Porque dentro da corrente da psicologia, isso é questionável, mas o crochê é fundamental para o refazimento, e existe mesmo essa palavra, do nosso emocional. A gente tem respiros de luz, de paz a cada momento que a gente se dedica ali a uma nova técnica, a uma peça de crochê. Para quem faz como forma de hobby, eu tenho certeza que as pessoas que você presentear vão amar uma peça como essa, e a sua casa também, todo o seu enxoval vai poder sempre ser renovado, vai ser muito bacana. Então, qualquer que seja a sua vertente dentro do crochê, qual é o seu comprometimento comigo nesse processo da jornada do mosaico crochê? Se você deu nota 10, então vamos comigo até a última aula, tá certo? Eu percebo que muitas se inscrevem, querem aprender, e num primeiro momento, numa primeira dificuldade, travam, abandonam o barco. Então, não vamos abandonar esse barco. Vamos todos remar juntos, tá certo? Vamos um passo de cada vez. Cada um tem o seu tempo, cada um aprende no seu tempo. Eu respeito muito isso, mas não abandone o barco. Não deixe de assistir a live. Surgiu a dificuldade, permaneça em frente. Tenho certeza, com conhecimento de causa, que isso vai lhe fazer um bem enorme quando lá na frente você conseguir superar essa dificuldade. E a terceira coisa, e super importante, é que na nossa quarta aula, que é amanhã de noite, e os meus dedos já estão cruzados para que a internet esteja 100% resolvida, a gente na aula de quinta-feira de noite traz uma surpresa que é imperdível. Pode acreditar em mim. É uma surpresa imperdível, uma surpresa dupla. Quiçá uma surpresa dupla e meia. Essa parte do meia é uma coisa que nem minha equipe sabe que eu preparei para vocês. Então não perca a aula de quinta-feira de noite. Aliás,
não perca aula nenhuma, né? Venha comigo, vamos juntas, vamos juntos até o último dia, nesses 2 momentos maravilhosos de entrega ao Mosaico Crochê. Agora, eu vou virar a minha câmera e vou começar a gravar a nossa aula. A base da nossa cesta, ela é igual para a cesta e para a nossa bolsa. Qual é a diferença? Na base do cesto, a gente faz uma carreira a mais. E a base da bolsa, logicamente, com uma carreira a menos. Você pode me perguntar, Joana, e se eu não quiser fazer com uma carreira a menos, eu posso? Claro que pode. Sua bolsa vai ficar com um fundo maior. Por que que eu fiz com uma carreira a menos? Porque é bolsa, porque ela fica um pouquinho mais fina, porque ela fica um pouco mais delicada. Mas a base, o importante aqui é, esse fundo, ele é igualzinho para a bolsa e para o cesto. Vocês vão trabalhar as 2 coisas simultâneas. Eu não vou conseguir, durante as lives, fazer ao vivo as 2 coisas com vocês. Então, até a gente finalizar o cesto, vocês vão ter essa mesma parte da bolsa. E qual é a diferença? Que para a bolsa, a gente vai fazer... Eu vou abrir aqui a minha bolsa para vocês verem. Vou tirar aqui a tampa para mostrar. A bolsa, a gente vai ter 2 vezes o tamanho do corpo. Olha lá. Aqui vocês estão vendo uma diferença. É porque eu quis testar. Mas não é o foco. O foco e o ponto bacanérrimo que eu vou ensinar para vocês é esse aqui. Que vocês vão fazer o corpo da bolsa. Por que que eu não vou falar do ponto baixo centrado? Porque vocês já estão carequinhas de saber fazer o ponto baixo centrado. E eu quero ensinar para vocês esse ponto aqui, que é um ponto novo, que dá um efeito muito legal. Então, o que é a nossa peça? O fundo igual, sendo que no cesto a gente faz uma carreira a mais do que na bolsa. E o corpo do cesto, até o tamanho do cesto, até a quantidade de carreiras que a gente vai fazer na live, você vai dobrar esse tanto para fazer a sua bolsa. E aqui, logicamente, eu vou ensinar o acabamento. Então, vocês vão fazendo as 2 coisas, né? Joana, só tenho um rolo do fio, não dá para eu fazer porque eu não vou emendar. Não tem problema, você vai fazer o seu cesto até a altura do cesto e depois você taca a mão para fazer sua bolsa, tá certo? Porque depois a gente vai focar no gráfico do cesto e no formato da tampa, que foi o que eu achei um barato. Essa forma que eu fiz a tampa, a gente tem um pedacinho aqui, que a gente usa o nosso fio de poliéster, o nosso fio náutico, o nosso fio de malha, o nosso fio barbante, 2 cabos, e depois a gente faz o mosaico, que é igual. Então, vamos para a nossa aula. Para quem quiser saber, eu estou usando o fio da Ras Têxtil. Vou colocar aqui para vocês verem o fio da Ras Têxtil na cor 134, o fio de poliéster 5 milímetros, que vem com 220 metros. Então, eu agora vou virar a tela e vou falar um pouco com vocês sobre o meu processo de escolher agulha. Porque vocês me perguntam às vezes, Joana, que agulha eu vou usar? Isso é uma coisa muito pessoal, porque cada uma de nós tem uma tensão de ponto. Então, eu não posso dizer que o seu fio de poliéster 5 milímetros vai ficar bacana com a mesma agulha que eu estou usando 5, porque pode ser que o seu ponto, você precise de uma agulha meio milímetro maior, ou talvez meio milímetro menor. Mas eu quero mostrar a vocês o que é que me faz decidir por uma agulha ou outra. Lógico, além de tudo, quando você quer uma peça estruturada como o cesto, a tendência é que você faça com agulha mais para tamanhos menores do que para tamanhos muito grandes. Por quê? Porque quando você faz com um ponto muito folgado, a sua peça não fica estruturada.
No caso de vestuário, por exemplo, quanto maior a nossa agulha, mais fluida fica a nossa roupa. Quanto menor a agulha, mais apertada fica a nossa roupa. E a roupa muito apertada, muito armada, não é bacana. Então, é uma junção de várias informações e que vocês vão, ao longo do tempo, adquirindo e criando a sua própria escolha, certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos lá. Eu peguei aqui algumas agulhas, tá? Eu sei que muitas sabem, mas às vezes tem alguém que também não sabe, né? Então, vamos lá. Eu peguei aqui, ó, agulha 5 e agulha 5. Observem que são 3 agulhas número 5 com formatos um pouco diferentes, né? Essa da Tulip tem uma cabeça mais triangular, essa aqui tem uma cabeça um pouco mais larga aqui, mais arredondada, e essa aqui, ó, tem um ganchinho aqui embaixo mais fundo, né? Você observe que o gancho aqui, essa profundidade aqui desse gancho é mais fundo aqui do que aqui. Então, o que é que eu faço? Eu pego o fio que eu vou usar e faço esse teste aqui, ó. E se o fio que eu vou usar, ele encaixa bem, é uma agulha que eu vou poder trabalhar. Quem tá usando o barbante com 2 cabos, número 6, número 8, precisa fazer esse teste, porque é muito chato ficar costurando e ficar um fio escapulindo. Agora aqui, eu poderia fazer com a 6, logicamente, ou com a 5,5. Mas por que eu estou escolhendo a 5 e não a 5,5 ou a 6? Porque eu quero que o meu cesto fique estruturado, tá? Joana, mas eu não quero trabalhar com a 5, eu não gosto do meu ponto, dói minha mão. Posso trabalhar com a 5,5 ou com a 6? Claro que pode. Então, além de tudo, além desse teste aqui, você tem que ver o que é que você se sente confortável, né? Esse fio de poliéster é um fio muito macio, muito gostoso de trabalhar e que desliza bem nesse tipo de metal. Então, eu vou trabalhar com ele, tá certo? Espero que eu tenha podido ajudar em relação à agulha para quem ainda tinha dúvida. A nossa base começa com 15 correntinhas mais uma. O que significa esse mais uma? A gente vai fazer 15 correntinhas mais uma para subir. Atenção, muita atenção nesse início. Se você aperta demais sua correntinha, fica ruim de você trabalhar. Então, tenta folgar a mão, tenta deixar a mão leve e você vai fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 15 correntinhas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Mais uma para virar. E agora, essa aqui, uma para virar, eu não faço nada nela e venho aqui logo na seguinte, na 15ª. E agora a gente vai fazer pontos baixos até chegar lá no último espaço. E aí eu vou explicar para vocês qual vai ser a estrutura do nosso fundo, que é um fundo oval. A gente pode usar esse fundo oval em muitas peças, hein? Então, quem tem dúvida sobre fundo oval, aproveita que é uma boa oportunidade de aprender. Agora lembrem, essa é a forma que eu faço, tá? Se você já tem uma forma de fazer que lhe agrada, você não precisa deixar de fazer da forma como você faz para fazer da forma como eu tô sugerindo. Então, eu sigo aqui, ó, e vou fazer até o final com vocês e vou contar. Quando a gente tá fazendo o fundo, a gente precisa fazer aumentos aonde? Cheguei aqui no penúltimo, parei. Aqui tá o nosso fundo. Aqui no fundo oval, o que é que vocês enxergam? Esse início que a gente começou e a gente trabalha os aumentos sempre nas extremidades, tá? Semelhante à forma que a gente trabalha quando a gente trabalha o crochê circular. Só que no crochê oval, que é esse fundo, a gente tem um meio aqui
que é um meio que a gente trabalha sem aumentos, que aqui no nosso caso serão 13 pontos. Então, vamos lá. Vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desculpa, contei errado. Esse aqui, ó. Esse aqui é aquela correntinha que eu fiz a mais, tá? Quem quiser, quem tem dificuldade de contar, pode botar um marcador nela. Eu tenho aqui uns marcadores fofíssimos da Grafim. O Instagram é Grafim mesmo. Olha que coisa linda. Tem um aqui que é de uma joaninha, que eu vou usar em homenagem a mim. Aqui foi aquela correntinha, primeira de todas, que eu fiz para virar, né? Lembram que eu fiz aquela correntinha para subir. E aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esses 13 pontos serão sempre os 13 pontos que eu vou ter retos sem aumento, que é essa parte aqui que eu falei para vocês, que vão ser 13 pontos. Então, é preciso contar. Quando eu chego aqui, ó, nesse último ponto, estão vendo que aqui é o meu nozinho, meu nó corrediço, e aqui tem um pontinho. Eu vou colocar 3 pontos para virar. Joana, e se eu quiser colocar 4, e se eu quiser colocar 5, pode? Pode. O que é que vai acontecer? Você vai ter que redistribuir os seus aumentos, porque quanto mais pontos você coloca aqui na virada, você precisa fazer esse jogo de redistribuição dos aumentos para sua peça não embabadar. Então, aqui, ó, eu fiz 3 pontinhos. Estão enxergando aqui 3, ó? 1, 2, 3 pontos. E vou voltar. Aqui já é o meu 13º ponto, quando eu contei daqui até aqui. Eu vou colocar um gêmeo. Ó, eu colocando de novo o meu jargão dos gêmeos. Para cada ponto desses 13 pontos que eu coloquei aqui, eu vou colocar um gêmeo aqui, que é no outro lado, no fundo das nossas correntinhas, estão vendo? E eu aproveito e já arremato o fio do início do trabalho. Então, ó. Vou até o final. E agora eu vou botar outro marcador para quem tem dúvida. Lógico que quem não tem pode seguir tranquila. Quem tem dúvida faz assim. Eu tô trabalhando em cima de quem tem dúvida. Onde é que eu vou botar o marcador agora? No 13º ponto. Por que, Joana, você tá marcando o seu 13º ponto? Porque eu sei que a partir daqui são os meus aumentos. Vou marcar o outro. Joana, eu preciso marcar? Eu já sei, eu consigo visualizar. Não precisa marcar. E esse ponto aqui que você está marcando, o que é? Ele é o primeiro do outro lado. Então, o que é que ficou aqui? 1, 2, 3 pontos, que são da minha virada, de uma das minhas extremidades. Ok? Então, vamos lá. Sigo aqui fazendo os pontos baixos e arrematando já o meu fio. Esse fio de poliéster só finaliza queimando. Então, quanto menos arremate a gente tiver, melhor. Mas, quando vocês cortarem a pontinha, é preciso sim queimar, senão ele vai desfiando, tá? O fio náutico também. Ou bota uma pontinha de cola, fiquem à vontade. Esse ponto aqui meu ficou muito aberto. Cheguei aqui. Olha lá.
Aqui é o primeiro dos 13, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos contar 13 do outro lado. 1, que é esse aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora, aqui nesse buraquinho, eu vou colocar mais quantos pontos? Mais 2. Por que mais 2, Joana? Porque eu já tenho esse aqui, ó, que foi o primeiro de todos, que vai completar os meus 3. Então, eu coloco 1, 2. Então, eu agora vou mudar esse marcador aqui, só para vocês entenderem que eu tenho um marcador aqui no primeiro ponto dos 13. Vou colocar outro marcador aqui no meu outro lado, que é esse ponto aqui. Vou contar com vocês de novo, ó como tá a minha estrutura. A gente começou aqui. Vamos lá, recapitulando. A gente fez 15 correntinhas mais 1 e começamos fazendo pontos baixos na 15ª correntinha. E aí fizemos pontos baixos, né? Marquei aqui só para começar e fui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando cheguei aqui no último ponto, eu fiz 1, 2, 3 para virar. E aí, vim botar os gêmeos agora e coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí, no último, no fundinho daquele primeiro que eu fiz, eu coloquei mais quantos? 1, 2, porque ele já completa o meu terceiro. Então, eu aqui faço um ponto baixíssimo, que é onde eu já vou começar a próxima carreira. Quem quiser fazer fechamento invisível, que não quiser aquela estria de subida de carreira, pode fazer. Eu confesso a vocês aqui, ó, eu acho até que nessa aqui eu fiz, não, nem fiz. Vocês estão vendo aqui a minha subida de carreira? Ela não me incomodou. Nesse ponto, nesse fio que eu usei, ela não me incomodou. Mas se incomodar, você pode fazer fechamento invisível. Então, eu aqui fiz um fechamento com ponto baixíssimo. Eu faço uma correntinha. E já vou fazer um aumento aqui. Por que, Joana, você já vai fazer um aumento aqui? Porque na segunda carreira, a gente vai trabalhar os nossos 13 pontos retos, sem aumento, e a gente vai fazer aumento somente na extremidade. E como no crochê circular, depois da primeira carreira, a segunda carreira geralmente é toda de aumento, né? Então, vamos lá, eu fiz uma correntinha. Essa correntinha que eu faço aqui, eu não conto. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Ah, Joana, não trabalha assim, não. Siga como você trabalha, tá certo? Aqui eu fiz o meu primeiro aumento. E o que é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar meus 13 pontos. Tiro o meu marcador, faço o meu primeiro ponto. Para quem tem dificuldade de visualizar, coloca o marcador. Quem não tem, segue o barco, segue fazendo o quê? Os 13 pontos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou tirar meu marcador e vou colocar ele aqui. Eu já faço sem marcador quando eu tô fazendo, mas eu vou manter o marcador porque eu sei que tem gente que tem dificuldade ainda de visualizar. Cheguei na minha quina. Olha aqui, 1,
2, 3. Estão vendo? Vou fazer o que agora? 3 aumentos. Um aumento. O que é aumento? São 2 pontos baixos no mesmo lugar. Segundo aumento. E o terceiro aumento. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou tirar o meu marcador, faço 13 pontos e volto com vocês quando eu finalizar aqui o meu 13º ponto para a gente fazer os aumentos aqui na quina. Vamos lá? Cheguei aqui, ó. Fiz meus 13 pontos. Cheguei aqui na quina. Observa, viu, gente? Presta atenção agora. Aqui é um ponto e aqui é outro. Aqui já tem o meu primeiro aumento. Aqui não é ponto. Isso aqui é a laçadinha do ponto baixíssimo. Se você colocar ponto aqui, já tendo posto esse primeiro aumento, você vai ficar com mais pontos de um lado do que do outro. Então, esse momento é um momento de muita atenção. Aqui, ó, depois eu tenho uma coisa pra gente fazer para disfarçar esse buraco aqui embaixo. Fiquem tranquilas. Aqui, então, cheguei na quina. O que é que eu vou fazer? Um aumento. E outro aumento. E aqui já é o meu primeiro aumento. Então, eu tenho 6 pontos em uma extremidade e 6 pontos em outra extremidade. E agora eu venho aqui, ó, na cabeça do primeiro ponto e faço o quê? Um ponto baixíssimo. E assim a gente já tem 2 carreiras da nossa base. Vamos lá para a terceira carreira. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Então, vamos lá. Eu faço uma correntinha para subir. No mesmo lugar que eu fiz essa correntinha, tá vendo, ó? Por que que eu faço um ponto aqui? Porque eu ocupei uma cabeça de ponto. Se eu não colocar um ponto baixo aqui, eu vou estar diminuindo minha peça. Então, como eu ocupei essa cabeça desse ponto com um ponto baixíssimo, eu venho aqui e coloco um ponto baixo. Já é o meu primeiro ponto baixo. E agora aqui eu vou fazer o quê? Um aumento de ponto baixo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar meu marcador, vou fazer meus 13 pontos e vou colocar meu marcador. E volto com vocês para a gente fazer a quina. Por que que eu não vou gravar essa parte? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu tô avisando a vocês que eu tiro meu marcador, faço 13 pontos e volto para fazer com vocês aqui a outra extremidade. Vamos lá? Cheguei aqui, ó, meus 13 pontos. Cheguei aqui no início da minha extremidade. Então, vendo aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer um ponto sozinho, um aumento de ponto baixo. Um ponto sozinho e um aumento de ponto baixo. Um ponto sozinho e um aumento de ponto baixo. E agora, vou tirar meu marcador, fazer os meus 13 pontos e volto com vocês para a gente finalizar essa extremidade. Tô pegando sempre nas 2 alcinhas do ponto, hein, gente? Ó, tirei o marcador, faço o meu primeiro ponto dos 13 e coloco o marcador. Quem não quiser, vai trabalhar sem marcador. Volto com vocês aqui para a gente poder finalizar essa terceira carreira. Cheguei aqui. Aqui a gente já tem o primeiro da nossa extremidade, quando a gente começa a carreira. E aí eu vou fazer o que aqui? No primeiro ponto da extremidade, um ponto sozinho. Do lado eu faço um aumento de ponto baixo. Lembrando, meninas e meninos, que aqui sempre são os 13 pontos que não tem aumento nem diminuição, ok? E agora, um ponto sozinho e um aumento.
Aqui eu posso fazer ponto? Não, isso aqui é só a laçada do ponto baixíssimo. Eu venho aqui na cabeça do primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Então, na terceira carreira, a gente tá assim. Na quarta carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, vamos lá. Uma correntinha para subir. E aí, o que é que eu faço? Quem quiser, pode fazer como eu vou fazer agora. Quem não quiser, vai seguir fazendo primeiro os pontos sozinhos. Por que é que eu vou fazer isso, gente? Eu vou deslocar os meus aumentos, para que eles não fiquem aumento em cima de aumento. E assim, eu faço com que minha peça fique bem arredondadinha. Então, o que é que eu faço? Agora vem uma sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, eu já fiz a minha correntinha para subir. Nesse mesmo lugar aqui, eu vou já colocar o aumento. Por que, Joana? Porque quando eu desloco os aumentos para que não fique um aumento em cima do outro, a minha peça fica mais arredondada. E agora eu vou fazer o que aqui? 2 pontos sozinhos. Sou obrigada a fazer como você está fazendo? Não. Se você quiser, siga fazendo primeiro os pontos sozinhos, depois o aumento e observe a sua peça. Vou tirar meu marcador, vou fazer meus 13 pontos e volto para fazer com vocês aqui a extremidade. Cheguei aqui, já fiz os meus 13 pontos, agora vamos fazer aqui, ó, chegamos na nossa extremidade. Lembram que eu fiz o que primeiro? Eu fiz primeiro o aumento. Lembram que eu fiz aqui primeiro o aumento? Um aumento e depois 2 pontos sozinhos? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Deixa eu soltar aqui mais fio. Um aumento de ponto baixo e 2 pontos sozinhos. 1, 2. Eu tô pegando sempre nas 2 laçadas do ponto, tá, gente? Agora, eu faço um aumento de ponto baixo. E 2 pontos sozinhos. Um aumento de ponto baixo. E 2 pontos sozinhos. Acabei minha extremidade. Então, eu tô assim. E agora, já cheguei aqui no meu ponto, no meu primeiro ponto dos 13. Vou fazer, tiro o meu marcador, faço meus 13 pontos e volto para finalizar com vocês essa pontinha aqui, essa extremidade daqui. Chegamos aqui, ó, já fiz os meus 13 pontos. Estão vendo como minha peça, quando eu desloco o aumento, ela fica bem arredondadinha? Quando você faz aumento em cima de aumento, ela fica sextavada, ou um octógono, depende de quantos são os seus pontos, né? Iniciais. Mas ela fica com as pontinhas. Então, dessa forma, ela fica bem arredondadinha. Aqui, ó, vou fazer o quê? Comecei como? Com o aumento. Então, 1, 2. E agora, 2 pontos sozinhos. E aqui, 1, 2. E agora, 2 pontos sozinhos. E agora, aqui na cabeça desse primeiro ponto, aqui não é ponto, gente. Atenção, isso aqui é a laçadinha do ponto baixíssimo. Eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. E agora, a nossa próxima carreira são de 3 pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento. Então, vamos lá. Eu faço uma correntinha para subir, faço um ponto baixo no mesmo lugar dessa correntinha. Por quê? Porque como eu ocupei a cabeça desse ponto, eu preciso repor esse ponto na carreira que eu estou fazendo. 1, 2, 3 pontos sozinhos e um aumento. E agora, vou fazer
os meus 13 pontos e volto com vocês para a gente fazer a outra extremidade. Fiz meus 13 pontos e agora vamos para a extremidade. A sequência que a gente está fazendo agora é 3 pontos sozinhos e um aumento. Então, eu faço 1, 2, 3 pontos sozinhos e um aumento. Com qualquer fio que vocês estiverem trabalhando nessa peça ou em outra peça, vocês podem seguir essa mesma forma para fazer um fundo oval, tá? E aí, agora eu vou de novo, 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Terminei a minha extremidade, vou fazer meus 13 pontos e volto com vocês para a gente finalizar essa carreira que é a 1, 2, 3, 4, a 5ª carreira. Vamos lá? Chegamos aqui na outra extremidade para finalizar. Eu começo com 3 pontos sozinho e um aumento. Então, nossa peça tá ficando assim. 3 pontos sozinhos e um aumento. Fiz um ponto baixíssimo aonde? Na cabeça daquele primeiro ponto. Aqui a gente tá na nossa 5ª carreira. O fio de poliéster, ele tem elastano, ele tem como você ajustar, tá certo? Os seus pontos. Então, se você tá sentindo que sua peça tá ficando muito apertada, muito emborcando, você aumenta a sua agulha meio pontinho, meio milímetro, senão você segue com a 5. Essa coisa da numeração da agulha, eu acho, e eu sempre tenho muito cuidado em falar, porque eu acho que é importante cada uma sentir como é que o seu trabalho está se comportando. Agora, como eu sei que vocês estavam preparados para fazer agora na live junto comigo, e a internet tentou dar essa rasteira, eu vou liberar já essa primeira parte e vou continuar gravando a segunda parte. Não falta muito para acabar a nossa base e eu seguir com a orientação da diferença entre a base do cesto e a base da bolsa, mas eu já vou liberar essa primeira parte para que quem estava com a agulha engatilhada possa começar a fazer o trabalho. Peço desculpa, sei que não é um problema que dependesse de mim resolver, tenho certeza que se dependessem de mim, eu estaria ao vivo com vocês, trocando essa energia, ensinando ali ao vivo, sentindo aquela emoção de estarmos juntas, de estarmos todos juntos. Mas, quem não tem cão, caça com gato. Foco na solução, não no problema. Um abraço e até daqui a pouco na segunda parte.